Olá, eu sou Georginete Damião, sou da coordenação de validação da autodeclaração racial, que é uma coordenação da SUPERG, né, Superintendência de Equidade Racial e de Gênero, e estou aqui junto com o Sormani, né, para essa aula do módulo 3. Essa aula é um guia de leitura, né? A ideia aqui é a gente rapidamente apresentar para vocês um documento, né, um recurso que faz parte do módulo 3. A gente vai convidar vocês para a leitura desse documento, tá? Só fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de baixa estatura, tenho 1,50 m, cabelos crespos, encaracolados, estou com óculos, né? E vestindo aqui uma camisa preta e um casaco cinza. E vou logo passar a palavra para o Sormani da Silva, que é nosso companheiro aqui da UERJ. Ele vai se apresentar melhor e ele que vai conduzir aqui esse guia de leitura. Bom, olá, amigos. É um prazer, né, estar nessa oportunidade do curso de formação da CPVA, né, 2025. Meu nome é Sormani da Silva, sou técnico administrativo da universidade, sou membro também do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação, e sou participante da CPVA desde o momento de sua criação, em 2021, né, quando foi, enfim, a universidade teve que inserir esses procedimentos de controle da entrada no vestibular. Eu sou um homem negro, cor parda, né, sou um homem negro de cabelos grisalhos, cortado à máquina e vestindo camisa verde com um casaquinho azul, né. Então, eu venho falar com vocês do curso de formação permanente de validação da autodeclaração racial para abordar especificamente o guia, né? Esse guia que foi uma produção que vem sendo aperfeiçoado de vários pesquisadores, mas a DPU, em 2025, fez uma elaboração e isso vem ajudando em diversos espaços a formulação das comissões de heteroidentificação racial, né? Esse guia, além de ser um documento importante, né, de elaboração prática para a atuação das comissões de heteroidentificação, ele também é um manual que oferece a um contexto importante das ações afirmativas, ou seja, ele trabalha com algumas dimensões que é importante a gente perceber, sobretudo por destacar algumas fundamentações, né? Uma delas é a fundamentação da ADF 186 de 2012, né? Ou seja, essa ADF, que ela foi empreitada pelo Partido Democrata em 2012, né, questionando a validade, né, das cotas na Universidade de Brasília, né. Então, este guia, essa ADF resultou em inúmeras discussões, né, e de uma forma, ele traz todo um debate, né, de pessoas, de grupos que eram, né, de certa forma, tinham uma visão contrária em relação às ações afirmativas. Então, essa ADF ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e um dos argumentos, né, que eram centrais para as pessoas que advogavam a sua objeção em relação à cota era em relação à tradição da mestiçagem, né, ou seja, pensava, né, que o Brasil, por ter a sua especificidade da mestiçagem, né, isso era um fator que não cabia, isso está dentro da argumentação. O outro fator era em relação, incluindo toda a lógica da democracia racial, né, de uma certa igualdade, né, fundamentada em que
a questão econômica era sempre central, ou seja, o pobre, e fazendo essa relação da economia, então dizendo que a questão da raça ela não era um fator preponderante. Isso foi levado ao Supremo, e o Supremo, na sua ADC, né, na ação direta de constitucionalidade, em 2017, definiu, né, que o critério raça era, sim, um critério muito importante na ação das políticas públicas. E isso deveria ser levado, e seria dever do Estado, né, ou seja, a formulação de políticas que levassem em consideração o aspecto racial, né. Isso aí foi uma empreitada muito importante, né, da sociedade brasileira no avanço de romper com uma concepção jurídica, liberal, né, muito marcada pelo aspecto de que o Estado não devia intervir nessas formas, né. Então, o legislador compreendeu, felizmente, né, nesse momento em que era dever do Estado, né, realmente elaborar políticas de defesa das cotas, e essa ADC de 41 de 2017 se tornou aí um parâmetro, né, a partir daquele momento, para trabalhar, né, para que todos nós conseguíssemos estabelecer políticas públicas. Mas aquilo foi só o primeiro, digamos, um segundo round do momento. Um segundo momento é que como estabeleceria essas políticas? No início, a gente ficou muito preso à questão da autodeclaração, né? Então, né, os candidatos que queriam pleitear a vaga para a cota para os negros, né, que a gente fala desse guia, né, da Defensoria Pública da União, é bom que se diga que é para as cotas para as pessoas negras, né? Ou seja, outros grupos não participam tem outro encaminhamento, né? Então, uma das questões que foi definida, que a autodeclaração não era suficiente, né? Porque se viu que muitas pessoas, né, começaram a incentivar que qualquer pessoa, mesmo que não tinha, né, o direito a essa política, se autodeclarava livremente negros e assumiam as vagas que não eram correspondentes. Aí que surge, então, a necessidade de se ligar a isso, a questão da autodeclaração, com um acompanhamento, né, que aí vem as comissões de heteroidentificação, né? Então, ou seja, seria, na verdade, acompanhar essa autodeclaração racial, étnico-racial, né, ou seja, a autodeclaração é um direito de qualquer pessoa, né, direito subjetivo, mas as comissões de heteroidentificação atuam nessa validação dessa autodeclaração para a conformação da política pública, né? Então, você já saiu de um novo espaço, né, que era a autodeclaração, para a implantação dessas comissões dentro das universidades, institutos, né, em forma de acompanhar essas. E isso é uma questão essencial na própria definição do guia, né? O guia da Defensoria Pública da União, ele define muito bem essas questões da autodeclaração, né, e a autodeclaração étnico-racial vinculada à implantação da política pública, né? Então, o que nós chamamos de CPVA, né, Comissão Permanente de Validação das Autodeclarações, na verdade é esse acompanhamento, né, essa instituição que os órgãos elaboram, né, cada um com a sua especificidade, né, ou seja, as instituições têm a sua autonomia para definir como se organiza, né, dentro de cada instituição, para organizar as políticas de acesso das cotas para as pessoas negras. E esse guia da Defensoria Pública vai definindo os conceitos, né? Alguns eu já adiantei, que é da autodeclaração, né? E ela está ligada à política pública, mas o outro é a questão do fenótipo, né? Ou seja,
as comissões acompanham isso através de fenótipos, características, cabelo, textura, e todos esses elementos são acompanhados visivelmente através do acompanhamento. É vedado outros critérios, que não seja heteroidentificação, né? Quer dizer, eu não posso incluir nessa política aí das comissões elementos que muitas das vezes foram importantes dentro do movimento negro, né, de afirmação das políticas, mas dentro das comissões de heteroidentificação, muitas das vezes esses critérios não podem ser inseridos, né, como, né, ancestralidade, outras coisas. O conceito de pardo também, que é sempre um dos pilares, né, que as comissões encontram, né, e também isso foi também uma questão muito bem, fazia parte do top debate, né, da implantação da lei. Esses pardos dentro das comissões, né, ou seja, é validado o direito dos pardos, mas dentro da especificidade do pardo ligado à etnia, à aproximação com o negro, né, com a população negra. Isso é um critério importante de definição e de afirmação dessa política. E outro aspecto também, que eu não posso falar todos, senão, né, é o critério da regionalidade, né? O critério da regionalidade é importante. Então, a especificidade da pessoa que mora no Sul, no Nordeste, né? Então, esses aspectos também são considerados pelas comissões de heteroidentificação na sua prática, né? Então, enfim, essas comissões, enfim, elas têm assim, o seu objetivo final, basicamente, é diminuir a incidência, né, de fraudes, né, diminuir a incidência de ocorrências de pessoas que tentam burlar a afirmação dessa política. E sabemos que é muito difícil, né, e a gente vem enfrentando isso. A UERJ, embora tenha sido pioneira em 2021 com a implementação, né, de políticas, de cotas, somente no início, era cota mesmo para negros, depois adicionou o critério socioeconômico, né, ela só veio instituir a sua CPVA em 2021. Exatamente, 2021 que ela conseguiu se estabelecer isso, isso aí está vinculado, né, à própria questão da implantação das ações afirmativas, né? Ou seja, embora uma universidade tenha sido pioneira no seu processo, né, o seu processo prático mesmo de efetivar que essa política fosse implantada de forma objetiva, né? Ou seja, que essa é a questão do direito que a gente coloca, que a gente avança, não aquele direito formal, né? Mas de forma prática. Isso é implantado na universidade de 2021, em plena época da pandemia, né? Ou seja, 10 anos após essa política no Brasil todo e todo o debate. Que isso é um pouco o resultado do debate, né, também, das pressões, né, jogo de força na sociedade. Então, gente, eu gostaria de sintetizar isso, que eu gostaria de observar dessas normas do guia. Eu recomendo, né, que todos que participem das comissões permanentes de validação da autodeclaração participem, leiam esse guia que está disponível da Defensoria Pública. E eu vou passar a palavra para a professora Jornete para que ela complemente um pouco dessas deliberações no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito, obrigada, Sormani. É isso, né? A nossa ideia aqui era de convidar todos para a leitura. Esse documento tem sido um documento muito importante para a gente. Assim, a gente, logo no começo, foi publicado no final de 2024, né? E a gente, logo no início do ano, a gente se debruçou, né? Tem se debruçado sobre o estudo desse documento, a deliberação atual, né, que normatiza dentro da UERJ o funcionamento da CPVA, né, é a deliberação 55 de 2022. Então, essa deliberação ela está sendo atualizada agora, né, a gente tem uma nova deliberação, e essa atualização
foi em função da nossa experiência, né, da vivência das comissões, das bancas, e também ela tem influência desse documento, que eu acho que deu uma nitidez para algumas questões que a gente já vem enfrentando, né? Acho que, como o Sormani falou, a questão do critério do fenótipo como sendo o critério exclusivo, e aí a gente pôde deixar por extenso, né, as questões mais importantes, cor de pele, textura de cabelo, e características, principalmente características faciais. A questão da banca ser preferencialmente presencial. Sormani enfatizou que em 2022 a gente estava no meio da pandemia, né? Então, quando a gente começou a fazer as bancas, a gente fez bancas virtuais, né? E fazia entrevista, né? Virtual, online, com os candidatos, né? Mas tem esse contexto da pandemia, né? Mas a gente sabe que a entrevista presencial ela é muito mais efetiva, né? Ela nos expõe a menos risco de erro, né? Então, as bancas são preferencialmente presenciais, a não ser situações excepcionais, né? E que aí é avaliado pela CPVA. Da mesma forma, a questão da responsabilidade da instituição com a formação, estamos aqui por conta disso, dessa responsabilidade, né? Então, algumas questões que ficaram mais evidentes nessa nova deliberação, e que esse documento foi muito importante assim, para isso, né? Então, a gente vai colocar entre os materiais, né, que estão disponíveis no curso, né, tanto o documento original, que é a nota técnica número 19, né, da Defensoria Pública, então proposições normativas, né, para a regulamentação das comissões de heteroidentificação, né, a gente chama de validação, então de heteroidentificação, e também o guia de orientação que a gente colocou aqui, a imagem dele para vocês reconhecerem, né, que resume, é um sumário, né, das principais questões dessa nota técnica. Então, estão todos convidados para a leitura, da mesma forma convidado para a leitura da nossa nova deliberação, né, que normatiza as comissões no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Acho que é isso. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Estamos no módulo 3, né? Convido a todos para o próximo módulo, né? Para as demais leituras e para os nossos encontros, né? Que ainda vão acontecer. A gente ainda vai ter uma aula síncrona, né? E no módulo 4 a gente vai ter também uma aula presencial.